Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui hoje para o IKB, Instituto Kardecista da Bahia, a convite do nosso queridíssimo amigo, professor Edivaldo. Nossos abraços carinhosos a todos os trabalhadores deste santo lugar, nossos abraços a você que nos assiste nesse momento, para que possamos refletir no dia de hoje sobre um tema tão especial para a nossa querida doutrina espírita e para as nossas vidas, que é renascimentos, com base na obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Então, antes que possamos começar, convidaria a todos para que se sentirem confortáveis, fechem os olhos, mentalizemos Jesus com todo o seu amor, a sua glória, a sua misericórdia, com todo o seu carinho para conosco. E mentalizando o nosso Mestre, que possamos agradecer pela oportunidade de viver, de estarmos aqui reunidos, por amor ao seu nome. Que Ele abençoe os nossos bons propósitos, de seguir-te os ensinos, de viver o Evangelho, nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Que assim seja. Então, amigos, como dissemos, esse livro é uma preciosidade, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Essa é a 11ª obra da série psicológica de Joana de Ângeles, que tem um conjunto de 16 obras. E o capítulo que me serve de tema é o 5º, Renascimentos. Nessa obra, Joana faz um trabalho majestoso, porque ela, a cada capítulo, coloca uma citação neotestamentária do Novo Testamento e faz uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ela, depois disso, analisa o texto em referência com base à luz da psicologia profunda. Então, é um trabalho precioso da nossa querida e veneranda instrutora. Então, ela começa o capítulo fazendo a citação de João, capítulo 3, versículo 3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O famoso diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, a citação que ela faz é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, item 25. Resposta de São Luís sobre necessidade da encarnação. A pergunta dirigida a São Luís é a seguinte: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Ao que São Luís responde: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus de iniciação, e mais cedo gozam do fruto dos seus labores.
Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. E, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna castigo. Olha que interessante essa resposta de São Luís, porque ele dá elementos precisos para que a gente possa entender de uma forma muito clara. A encarnação foi conferida por Deus como uma oportunidade para que a gente experimentasse o nosso livre-arbítrio. Mas, a depender da nossa vontade, a gente pode cumprir ou desempenhar com zelo a tarefa que Deus nos impôs, ou podemos usar mal dessa liberdade e deixar que a nossa marcha seja retardada, porque assim foi da nossa vontade. E é nesse caso que, prolongando indefinidamente essa roda das reencarnações, por assim dizer, isso acaba se tornando um castigo, porque a gente não passa por esses estágios de uma forma tranquila, mas muito provacional. E a gente vai experimentando a infelicidade por conta dos frutos malogrados que nós mesmos semeamos. Então, em resumo, está no nosso querer ser ou não um castigo, né? Essa reflexão é super interessante porque, como nós, na doutrina espírita, somos imortalistas, para a gente a reencarnação é uma dádiva, é um presente de Deus, porque nos permite alcançarmos a perfeição pelo sacrifício de nós mesmos, né? Pelo nosso próprio esforço. Então, o que Joana vai colocar na explicação à luz da psicologia profunda é: Jesus é sempre o psicoterapeuta por excelência. É um instrutor incomparável. Ele tem a capacidade de penetrar o âmago de nós, aprendizes, com a lição que ele transmite. E uma das coisas que Joana de Ângeles vai falar nessa obra é: jamais a sombra coletiva dos tempos em que viveu assumiu qualquer papel no comportamento que mantinha diante daqueles que o buscavam. E é importante que a gente possa pensar sobre o que é exatamente essa sombra coletiva que Joana de Ângeles faz menção. Esse conceito é um conceito da psicologia profunda ou da psicologia analítica, que foi fundada por Carl Gustav Jung. Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, tem uma amizade por mais de 7 anos com Freud, entre 1906 e 1913. Então, Jung foi psicanalista, trocando quase 400 cartas com Freud, mas depois resolve seguir seu próprio rumo e, numa obra cuja edição em alemão data de 1976, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, Jung vai explicar nessa obra que a primeira prova de coragem no caminho interior, uma prova que basta para afugentar a maioria de nós, porquanto o encontro conosco mesmos pertence a coisas desagradáveis que nós evitamos enquanto pudermos projetar o negativo à nossa volta, né? Se nós formos capazes de ver a nossa própria sombra e de suportá-la, sabendo que ela existe, nós já teríamos resolvido uma pequena parte do problema, porque teríamos trazido à tona o nosso inconsciente pessoal. Então, Jung acreditava que nós temos um lado escondido, mantido às ocultas, que nós escamoteamos, que é a sombra. E que ele considera que a sombra é uma parte viva da nossa personalidade. E que, por isso mesmo, quer comparecer de alguma forma. E não é possível anulá-la, tanto argumentando ou torná-la inofensiva através da racionalização. Então não dá para fingir que esse lado obscuro que faz parte de nós não existe. Ele diz que esse problema ele é extremamente difícil, porque não desafia apenas o homem total,
mas o adverte sobre o seu desamparo e impotência. Mas, mais cedo ou mais tarde, as contas terão que ser acertadas. Então, esta sombra individual, nesse sentido, diz respeito, né, a este arquétipo, que é uma representação de qualidades e atributos desconhecidos ou pouco conhecidos que pertencem à nossa esfera pessoal, que se desenvolve naturalmente em todas as pessoas, na medida que o indivíduo identifica e deposita na sombra características que quase sempre não são aceitáveis de acordo com a sociedade. Assim E dentro desse contexto, a sombra coletiva seria o conjunto público que contém tudo que não é aceitável pela cultura, o conjunto das sombras individuais. Ou seja, a sombra coletiva, de um modo muito simples, seria o lado obscuro do ideal coletivo. Então, voltando para o que Joana de Ângeles vai dizer, ela vai dizer o seguinte: olha, Jesus, como psicoterapeuta incomparável, conhecia o lado obscuro de todos os homens, mas ele viveu e assumiu um comportamento, né, que era um comportamento pacificador diante de todos aqueles que o buscavam, como se Jesus não pudesse ser perturbado pela sombra coletiva, até por conta da sua autoridade moral absoluta, né? Como a gente ainda não atingiu esse patamar, tanto nós colaboramos com a nossa sombra individual para a sombra coletiva, quanto também a gente se perturba pelo fato de escamotear essa realidade íntima que nós gostaríamos que não existisse. Jesus, sendo um profundo conhecedor da natureza humana, ele utilizava de uma linguagem correspondente ao grau e à necessidade do interlocutor. Então, ele fazia referência aos elementos conhecidos com um simbolismo inigualável. Falava das redes do mar, dos lírios do campo, das sementes de mostarda, da videira, das varas, e tudo isso com o propósito de dignificar a pessoa humana, com um princípio basilar da sua exemplificação, de que ele tornou a sua própria vida. Jesus considerava todos os espíritos humanos dignos de contato com a mensagem libertadora. Não eximia-se de explicar, de elucidar quem quer que fosse. E preparava-os, aqueles que conviviam com ele, para os dias por vindouros. E Joana vai trazer algumas histórias que marcam o encontro de Jesus com personalidades paradigmáticas, né, no Evangelho, como, por exemplo, o cego de Jericó, conforme está narrado em Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43, quando Jesus estava chegando perto de Jericó, havia um cego assentado junto do caminho, mendigando, e, ouvindo passar na multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram ao cego que Jesus, o Nazareno, passava por ali. Então o cego de Jericó fica algo desesperado, né? E grita muito alto para não perder a oportunidade de deixar Jesus passar. E aí ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que ele se calasse. Mas ele chamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o ponto que Jesus de fato parou, mandou que o trouxessem e perguntou: o que queres que te faça? E ele disse: que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E em seguida ele glorificava a Deus e todo o povo também dava louvores a Deus graças a isso. Então a gente vê o quanto que a presença de Jesus era transformadora na vida de todas as pessoas. Transformador também foi o encontro dele com o endemoniado gadareno, como está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20, né? Quando Jesus e seus discípulos estavam no barco e chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, ele saiu do barco e logo foi ao encontro um homem com um espírito imundo, que tinha sua morada no cemitério, em meio aos sepulcros, né?
e que nem cadeias podiam deter. E ele, tendo sido já preso pelos seus convivas por muitos grilhões, ele acabava despedaçando aquilo em migalhas e ninguém poderia amansá-lo. Ele andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, se ferindo nas pedras. Então era alguém que estava num estado de depreciação muito grande. Jesus, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, né? E tem aquela famosa passagem: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, né? E Jesus pergunta: qual o teu nome? E ele responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. E depois dessa passagem, o gadareno consegue ser liberto, né, dessa possessão e tem a oportunidade de ter uma vida nova, de ter um renascimento ainda em vida. O fato também de Jesus ter ensinado a misericórdia ao sacerdote mesquinho na parábola do bom samaritano, como é cantado por Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37. Numa certa ocasião, o doutor da lei se levantou para pôr Jesus à prova e lhe pergunta: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: o que está escrito na lei? Como você a lê? O doutor da lei lhe diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus concorda inteiramente. É isso. Faça isso e viverás. E então o doutor da lei, não satisfeito, ele faz a pergunta: e quem é o meu próximo? E para explicar quem era o próximo, Jesus narra a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de alguns assaltantes, e estes, lhe tirando as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou a largo. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou perto de onde estava o homem, quando o viu, se apiedou dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, que quando voltar, lhe pagaria as despesas que você tiver. E depois de contar essa história, Jesus surpreende, invertendo, né, digamos assim, a pessoa da parábola, colocando o doutor da lei que tinha feito a pergunta: mas quem é o meu próximo, no lugar do caído no chão. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E então ele diz: aquele que teve misericórdia dele. Jesus responde: vai e tu também faze o mesmo. Então, ele promovia, através dos seus encontros com as pessoas, essas reflexões fora do mesmo, fora do normal, do habitual, para que realmente a gente pudesse sair da zona de conforto e analisasse a situação sob um novo aspecto. Jesus lecionava psicologia profunda, como vai dizer Joana, do amor sem discriminação. E é com base nisso que ele dialoga com Nicodemos sobre o imperativo dos renascimentos. Nesse diálogo, Joana vai nos dizer que Jesus revela a verdade com audácia, no que tange a necessidade de nascer de novo, de volver ao proscênio terrestre, né? Essa nossa experiência reencarnatória da vida material, para que a gente possa se reeducar, para que a gente possa reconsiderar atitudes, aprofundar conhecimentos, né? Libertar o eu profundo dos fortes grilhões do ego, sempre muito hábil na maneira de esconder os próprios interesses, dissimulando adesão quando apenas foge à transformação a que se deve submeter. Então, o renascimento parece ser a chave
da penetração do conhecimento da realidade, né? Ele decifra o enigma do destino humano ao mostrar que aquilo que a gente não tem condição de lograr nessa vida presente, nós conseguiremos se permanecermos perseverantes nos desafios que nos são colocados pela reencarnação. E apresenta também a causalidade dos fenômenos orgânicos, emocionais e psíquicos, conforme se expressa. Então a gente aprende na doutrina espírita que o perispírito é um modelo organizador biológico, né? Uma interface entre espírito e corpo, com o objetivo de imprimir no envoltório corpóreo predisposições, tanto obedecendo à lei de causa e efeito, quanto importantes para os nossos desafios evolutivos. E a causalidade de tudo isso, né, dos fenômenos orgânicos, não é outra senão as causas do espírito. Assim também com as predisposições para conflitos existenciais, transtornos psiquiátricos, dentre outros. E dentro desse contexto, Joana faz uma reflexão muito preciosa quando ela vai nos dizer: naturalmente há muitos renascimentos em uma mesma existência. Quantas vezes a gente sente, né, o véu das ilusões cair perante os nossos olhos, similar àquelas escamas que caem dos olhos de Saulo quando ele é curado da cegueira por Ananias, né? Quando a gente perde tudo e depois consegue reconstruir a própria vida, é também um renascimento numa mesma existência. Quando a gente se arrepende dos nossos equívocos e deseja andar de modo diferente. Então, a cada momento, o ser psicológico, ele se renova, se assim ele decidir, quando trabalhado pelos valores éticos e libertado da sombra que o confunde, e esse esforço acaba se constituindo numa nova existência de conquistas e transformações a que ele se submete. Então, neste contexto, a psicologia espírita toma o nascer de novo como um paradigma, né? Ele acaba sendo obra de uma lei, né? Fator de uma lei, para a sustentação da divina justiça e para o mecanismo experiencial da conquista do eu profundo, cada vez mais sutil e triunfador sobre as dificuldades do processo de desenvolvimento pessoal. Então, entender a necessidade do renascimento à luz da psicologia profunda é entender que o ego, que é fruto dessa personalidade transitória que nós animamos reencarnação após reencarnação, é apenas uma interface, um mecanismo experiencial para a conquista do eu profundo, né? O teor mais essencial do espírito imortal. Mecanismo esse sutil e triunfador quando a gente se decide pelo nosso desenvolvimento próprio. Então, isso implica que todas as nossas semeaduras corresponderão a uma colheita equivalente, né? Isso nos ajuda a ter, por exemplo, responsabilidade afetiva em relação aos nossos vínculos, evita que a gente deixe serviços inacabados pelo nosso caminho, que a gente deserte, né, de experiências que nós saibamos que podem ser boas para o nosso aperfeiçoamento evolutivo. E Joana vai falar que há a ressurreição dos mortos e a ressurreição da carne. A ressurreição dos mortos é sobre os que retornam em corpo espiritual aos convivas e confirmam a sobrevivência da vida. E a ressurreição da carne é o caso do espírito que se reveste da matéria a fim de dar prosseguimento aos processos de conquista de patamares mais elevados do sentimento íntimo. Então, sobre a ressurreição dos mortos, a gente tem diversos exemplos, mas aqui eu quero me deter ao próprio Cristo. As aparições de Jesus após a sua crucificação mostram não apenas a excelsitude da vida, né, a imortalidade da alma, mas mostra também o quanto o perdão vai além das palavras. Em Jesus era demonstrado na convivência. Então, após a sua morte, Jesus reaparece a Maria Madalena, que voltou ao sepulcro e chorava,
pela ausência do seu corpo, por ele não estar mais entre eles. Apareceu aos andarilhos da estrada de Emaús, que mais tarde se transformaram em propagandeadores do Evangelho de Jesus. Apareceu aos apóstolos mais de uma vez, quando Tomé esteve ausente, quando Tomé esteve presente. Apareceu aos 7 apóstolos no mar do Tiberíades, como anotado no capítulo 21 de João, que teve aquela famosa passagem: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Apareceu a Estevão, que não tinha conhecido, mas como está grafado no livro de Atos, capítulo 7, versículos 55 a 60, ele, cheio do Espírito Santo, Estevão, já nos estertores da morte, fixava os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E ele chegou a narrar isso. Tanto que Emmanuel anota na obra Paulo Estevão: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E nesse momento ele ainda vai proferir: Senhor, olhando para Saulo de Tarso, recebe o meu espírito e não lhes impute este pecado, né? Então, nesse momento, a gente vê o quanto que esta ressurreição dos mortos era comum. A ressurreição da carne, ela faz parte de um móvel evolutivo. Tanto que Joana vai explicar que o fato do nosso renascimento, não no mesmo corpo, né? Falando desses aparecimentos pelo corpo espiritual, mas numa nova vestidura carnal, muitos dos distúrbios psicóticos e neuróticos, como Joana vai dizer, superficiais ou profundos, estão sediados nas estruturas vibratórias das vivências transatas, quando houve delito ou tragédia que se imprimiram nos painéis do inconsciente profundo, as tecelagens ultradelicadas do perispírito, e ficaram adormecidas nos refódios do ser, ou programaram a organização psicofísica com os fatores correspondentes à necessidade de terapia moral. Então, entender os renascimentos é também entender que muitos dos transtornos e dos conflitos que nós vemos ressomar na nossa existência, eles são, na verdade, predisposições que nós já trazemos do espírito imortal, que ficam, de certo modo, impressas nas tessituras delicadas do perispírito, nos painéis do nosso inconsciente profundo, e que acabam programando certas organizações psicofísicas com fatores predisponentes a certas doenças, que representam a nossa necessidade de terapia moral, para que a gente possa tratar esses conflitos, né? Isso é interessante porque explica muita coisa, né? Às vezes, eu, por exemplo, no meu exercício profissional, como psicanalista, a gente vê algumas predisposições, né? Alguns padrões psíquicos em certas pessoas, e quando a gente olha para o panorama da vida daquela pessoa, volta nas cenas da infância, nas relações parentais, na forma como ela estabelece vínculos já na fase adulta, a gente não consegue entender por que que uma manifestação de conflito tão grande não tem exatamente uma raiz, uma causa, digamos assim, tão consistente quanto. Parece que o efeito do conflito é muitas vezes superior a qualquer trauma que a gente poderia investigar na vida presente. Então, se a gente não tem esse olhar, né, das vidas sucessivas, fica até difícil de entender certas configurações, né? Então, realmente, a psicologia espírita, ela amplia o nosso entendimento, né, sobre os nossos próprios conflitos e o conhecimento de nós mesmos. Joana vai dizer que Jesus humano, Jesus homem, nunca havia encarnado antes na Terra, né? Ele que foi o divino construtor do nosso orbe, como vai dizer o Espírito Emmanuel na obra Caminho da Luz. E ele se apresentava a nós como o ser integrado, de profundo conhecimento e amor. Ele tinha vindo experimentar provações e ultrajes, não por conta da lei de causa e efeito, mas para
conseguir êxito na tarefa que lhe foi confiada por Deus. Jesus vem com a proposta de seguir modelo, né? Então ele enfrenta a sombra coletiva sem tormento da sombra pessoal, porque nele já não havia mais esse lado sombrio, já era um modelo perfeitamente equacionado e ao alcance do entendimento de todos nós. Então, por mais que a gente não tenha conhecimentos de psicologia profunda, por mais que a gente não entenda muito bem, né, desses meandros psicológicos, todos nós conseguimos entender o comportamento de Jesus. A sua mansuetude, a sua pacificidade, né? Entender a sua humildade, o seu amor imenso por toda a humanidade, em que ele se torna esse protótipo que deve ser seguido e vivido por todos nós. Então, diante desse contexto, Joana vai colocar a reencarnação como um processo psicoterapêutico de amor divino, fruto da justiça magnânima, que faculta a todos meios de evoluir a esforço pessoal. Então, a gente está diante de uma experiência que não é qualquer experiência, foi uma experiência, no mais das vezes, planejada, programada, com atenção, para que a gente, com base no nosso próprio esforço, possa vencer a si mesmo. E tem uma reflexão nesse ponto que é muito importante. Jesus é nosso aliado, nosso amigo. Nós que somos aflitos na estrada do progresso. Mas ele não vai realizar por nós as espinhosas tarefas que nos dizem respeito. Ele não vai nos libertar da nossa inferioridade a passe de mágica. O arrependimento tem que ser nosso. O aproveitamento dos valores terrestres tem que ser utilizado pela nossa vontade e livre-arbítrio. Ele é este coração benigno e amoroso, que ensina como conquistar a autoestima, a autoiluminação, a autoentrega para encontrar a paz e vivê-la. Mas nós precisamos fazer o trabalho que nos é incumbido. E Joana finaliza esse capítulo dizendo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pode significar também limpar-se das mazelas conflitivas mediante a psicoterapia de amor e caridade, desfrutando desde logo de harmonia plena. Então que a gente aproveite, meus amigos, a nossa reencarnação, o nosso renascimento enquanto temos tempo. Nós estamos passando por um processo muito doloroso da pandemia, que a gente não vai saber quando vai ter fim, não sabemos se vamos voltar algum dia para, entre aspas, a nossa vida normal. Quanto tempo levará para a gente reencontrar os nossos afetos queridos? Então, que no lugar de onde nós estivermos, nas condições que nós tenhamos, nós possamos enfrentar os nossos conflitos com a ajuda desse psicoterapeuta inconfundível, praticando o máximo amor e caridade que a gente puder, enquanto a gente tem tempo. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva na sua santa paz. Quero agradecer mais uma vez o convite merecido dessa casa, a todos que nos acompanharam nessas descoloridas ilações e vamos orar para agradecer. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Que Deus nos envolva em paz, meus amigos, e até a próxima, se Jesus assim permitir.